Olá, muito bom dia para você. Quarta-feira, dia 24 de agosto. O Bom Dia Maranhão já começa destacando na série de sabatinas aos candidatos ao Senado. Nosso terceiro entrevistado será Saulo Arcangeli, do PSTU. Daqui a pouquinho a gente traz também que os funcionários da Internacional Marítima estão dando início à paralisação do serviço aquaviário. Essas e outras notícias a partir de agora no seu Bom Dia Maranhão, que já está no ar. Sete horas e 11 minutos, começando o nosso Bom Dia Maranhão. Muitíssimo obrigada pela sua audiência, pelo prestígio da sua amizade de todos os dias. Na tela a gente traz para vocês as imagens e hoje, nesta quarta-feira, imagens direto da região sul do estado, ali da Avenida Industrial em Imperatriz. Aqui na capital e toda a região metropolitana, muita chuva. Então, aos motoristas, muito cuidado aí ao trafegar nos principais equipamentos de trânsito. Você acompanha imagens tranquilas, né? Trânsito tranquilo, suave lá na cidade de Imperatriz. Bom, vamos falar de saúde rapidinho, né? Você está sem plano de saúde ou Tá com aquela dificuldade de pagar, ou então não quer depender do SUS? Presta atenção nesse recado. Você vai adorar conhecer a Dr. Home BR. Um precinho que cabe no seu bolso e cabe de verdade, viu, gente? Um sistema inovador que resolve os seus problemas somando medicina com tecnologia. São consultas ilimitadas e uma equipe preparada com médicos e ambulâncias a qualquer momento para aquelas situações de urgência e emergência. Tem telemedicina e você pode falar com o médico sempre que precisar. E ainda tem mais, um exclusivo clube de descontos de até 80% dos melhores hospitais, medicamentos e muito mais. Apontando a câmera do seu celular para esse QR Code que aparece na tela, você também obtém outras informações que você vai ser direcionado aí pela turma, tá? Olha, não esquece, leva toda a família também, avisa aí toda a família, porque o que é bom a gente tem que anunciar, né? Principalmente os nossos idosos, conta para eles a novidade. Baixando agora o seu aplicativo Dr. Home BR, você tem aí todas as informações e cabe ali, ó, na palma da sua mão, no seu bolso também, tá? Bem na palma da sua mão, Dr. Home BR. Bom, agora a gente, claro, segue aqui para a nossa terceira entrevista da série do Bom Dia Maranhão com os candidatos ao Senado nas eleições 2022. Muito bem, já estamos aqui. O nosso terceiro entrevistado será o candidato Saulo Arcangeli, do PSTU. Ele tem 50 anos de idade, servidor público, professor da Universidade Estadual do Maranhão, que é a UEMA, é dirigente sindical, licenciado do Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário Federal do Maranhão e da Central Sindical e Popular, a CSP, com lutas. Esta é a segunda vez que ele se candidata, portanto, ao Senado Federal pelo partido. Muito bom dia, candidato. Seja muito bem-vindo. Bom dia, Kate. Bom dia a todos e todas, né, que estão nos assistindo. Esperamos aí fazer um bom debate, uma boa sabatina. O senhor já sabe as regras, nós temos, portanto, ali o cronômetro na tela. São 2 blocos de 13 minutos e eu já começo lhe perguntando, portanto, o senhor tem 2 minutos de considerações finais no segundo bloco. O que lhe faz, pela segunda vez, colocar o seu nome à disposição do Estado para que o senhor possa, de alguma forma, colaborar aí para a construção de um Maranhão melhor? Então, Kate, eu tenho uma militância no movimento social, né? Hoje, principalmente no movimento sindical, né? Conhecemos muito a realidade do nosso Estado, a realidade difícil que passa os trabalhadores, a realidade difícil que passa a população do Maranhão, né? Nós também fazemos uma luta tanto urbana, né? Eu sou conselheiro da cidade de São Luís, né? Recentemente tivemos aí uma discussão do plano diretor da cidade, é um plano diretor que mais uma vez quer beneficiar o grande empresariado, as grandes construtoras, e lá como conselheiro da cidade nós lutamos ali pela uma proposta aí que valorize a população, a zona rural, que não ataque a natureza, e também tem uma intervenção nos demais municípios, né, principalmente acompanhando a situação difícil que vive o campo, né? Nós temos o estado onde você é o segundo do país em morte no campo, é o primeiro estado em conflitos do campo, isso por causa do avanço, né, do agronegócio, né, do avanço da pecuária,
né, de produtos para exportação. É um modelo de desenvolvimento do estado do Maranhão desde a década de 70 que não deu certo, né? Então a gente coloca a nossa candidatura ao Senado para discutir o estado do Maranhão, colocar propostas, mas também uma discussão, já que a gente vai concorrer a um cargo majoritário, né, na Câmara Federal, então a gente vai fazer todo tipo de discussão a nível federal, né? E o Senado tem uma importância, é uma casa revisora, é uma casa muitas vezes reacionária, é uma casa dos sonhos de ex-governadores, né, que tem que permanecer na política, né, saem do governo, utilizam a máquina pública e acabam se elegendo para o Senado. E aí é importante ter um representante dos trabalhadores, um representante, né, na realidade um parceiro, né, um que sempre apoiou a luta dos trabalhadores no Senado Federal. Agora, candidato, o senhor falava agora aí sobre os gargalos, as dificuldades, né, algumas delas que o Maranhão enfrenta. Nós temos um estado gigantesco territorialmente falando e temos, claro, um problema extremamente sensível, que é esse que o senhor acabou de tocar, que, na verdade, vou levantar porque é uma das bandeiras do partido, inclusive, né, que é a questão da reforma agrária, né, e que atinge diretamente as famílias. Nós temos saldos terríveis e alarmantes no estado e que apontam, inclusive, trabalhadores que vêm morrendo ao longo dos últimos anos exatamente por essa briga, né, por esta violência no campo, diretamente. No seu plano de governo, o senhor fala sobre um plano amplo, nacional, né, que se discuta, então, a reforma agrária. De que forma que o senhor pensa, já que por lá no plano não tem detalhado, como é que seria isso? Pois é, isso inclusive está na Constituição. A terra tem que ter, né, a defesa social. Você tem que utilizar a terra para as pessoas que precisam de terra, né? Infelizmente, esse modelo do Brasil é um modelo de privatização da terra. E aqui no Maranhão, né, nós tivemos desde a década de 70, com a lei de terras do governo Sarney, né, você ampliou a concentração de terra no estado do Maranhão. Você vendeu as terras sem licitação, criou uma companhia. A partir daí você começa a ter uma estrutura fundiária no estado do Maranhão, onde você tem os grandes latifúndios e as pessoas vão sendo expulsas, né? Se a gente for ver, você teve uma inversão, né? As pessoas que trabalhavam no campo, na agricultura, na pesca, né, vieram para as grandes cidades, né? Principalmente a nossa capital, que tem bairros, por exemplo, o Quilombo Liberdade, né, que é um bairro de pessoas que vieram da Baixada, foram expulsas da terra, né? Então você tem um modelo concentrador, né? Então você precisa fazer uma reforma agrária, né? Você tem que dar terra para quem produz, né? E para trabalhar. Por exemplo, tem um estado do Maranhão que a gente não produz nada, né? Tudo vem de fora. Se a gente for ver as frutas, as hortaliças, por quê? Porque esse modelo foi se ampliando, né? O grande latifúndio da década de 70 se transformou em grandes empresas do agronegócio, né? A gente, como tu colocas, né? O estado do Maranhão é um estado de conflitos, né? Por causa desse investimento do agronegócio. Por exemplo, nós temos o Matopiba, né, que veio desde os governos do PT, mas agora, né, você teve um reforço, né, no governo Bolsonaro, né, e um aliado aqui no Maranhão, né, que foi o governo Flávio Dino Brandão, né, que implementou o Matopiba. O Maranhão é o estado que mais desmatou o cerrado no Brasil, né? Nós tivemos aí com o Matopiba, né, mais de 63% da área de cerrado desmatada está nessa região, e o Maranhão é o principal desmatador. Como é que o senhor avalia a fiscalização, que também não é feita, infelizmente? E como atuar nisso? Haja vista, a gente sabe que isso é um problema que, claro, está aqui no nosso estado, mas também é um problema nacional. Então, você tem aí alguns instrumentos, né, como o IBAMA, né, você tem aqui também o ITERMA, mas infelizmente são sistemas desestruturados. Os governos, inclusive, tentam esvaziar o IBAMA, tentam esvaziar esses órgãos aí de regularização fundiária para permitir esse avanço, né? Então, a gente tem que fazer essa discussão a nível nacional, né? O papel, as licenças ambientais, né, que são dadas aí, a gente viu ali, inclusive, várias reportagens aí da imprensa, o que estão fazendo lá com os bacuri ali na região retirada de plantações de bacuri, ali na região de Chapadinha, no leste, né? Você tem aí
as quebradeiras de coco, que são impedidas de fazer seu trabalho. O Maranhão poderia ter, inclusive no babaçu, né, um investimento grande, porque você faz tudo com o babaçu. Né? Você poderia ter indústria de transformação, colocar a cultura também das quebradeiras de coco, que é importante a gente referenciar, e a gente viu ali em Viana, os fazendeiros não deixam mais nem pegar o coco, né? Tomaram conta do Estado, e um esquema de grilagem terrível. Por exemplo, a Corregedoria do Tribunal de Justiça precisa verificar esses esquemas de grilagem que acontecem no Maranhão. A gente viu recentemente ali na São Benedito do Rio Preto, né, o que aconteceu. Né? Vieram, há 2 dias. Há 2 dias atrás, ali é um absurdo, né, o que aconteceu. Tem um licenciamento da SEMA, da Secretaria de Meio Ambiente. A Secretaria de Meio Ambiente do Estado é um instrumento, né, de ataque aos trabalhadores. Né? E aí fica-se um ataque, o Bolsonaro é um grande responsável por isso, porque ele instiga. Né? Mas, por exemplo, a estrutura agrária do Maranhão estava na mão do Bolsonaro, no governo Flávio Dino e Brandão, André Fufuca, né? Continua dirigindo a Secretaria de Meio Ambiente do Estado, e a gente sabe, o André Fufuca lá na Câmara vota contra os trabalhadores em todo o projeto, vota com o Bolsonaro. Né? Você teve a Secretaria de Agricultura, que é fundamental para o Estado do Maranhão, controlada por Josemar do Maranhãozinho durante um grande tempo do governo Flávio Dino e Brandão. Hoje eles estão divididos, depois eles se juntam. Né? Por exemplo, o Flávio Dino assumiu como queria tirar uma oligarquia, agora está aliado do Grupo Sarney. Então eles, pelos interesses econômicos desses grandes empreendimentos, inclusive que matam as pessoas no campo, transformam o Estado em um estado onde você tem mais pessoas ameaçadas de morte, são mais de 200 pessoas ameaçadas de morte. Não dormem, Kate. São pessoas que estão esperando cada vez alguém entrar em sua casa, matar os seus parentes. Né? Essa é a realidade do campo do Estado do Maranhão. Por isso que a gente precisa fazer uma reforma agrária, dar terra para quem quer produzir, porque o Maranhão é um estado rico, é um estado de rios perenes, um estado que é o segundo maior litoral do país, né? E os pescadores estão, inclusive, impedidos de pescar. Você vê aqui na região perto da Vale e da Alumar, eles são proibidos de pescar. Está acabando, inclusive, a pesca no estado do Maranhão. Você tem um pier aqui da Suzano, né? Aqui em Camboa dos Frades, né? Que é para levar celulose, são navios imensos. Né? E os pescadores não têm mais acesso, porque eles fazem uma dragagem, os pescadores não conseguem, os peixes vão sumindo, então o Maranhão tem que ser repensado, né? Porque continua sendo um modelo excludente, um modelo patrimonialista e um modelo de Estado que não vai funcionar. Por isso que a gente continua com os principais indicadores sociais do Estado, quando não é pior, fica disputando com Alagoas, né? Para ver qual é o pior em relação às condições de vida da nossa população. Isso tem que mudar. Isso tem que mudar, mas não é só no Maranhão, é em vários outros estados, né? Por isso que a nossa ida ao Senado é para fazer essa discussão. Né? A gente sabe que não é fácil, porque a gente vai enfrentar os poderosos, né? A gente tem muita dificuldade, inclusive, de participar da eleição. Esses momentos aqui são momentos importantes, mas a gente não tem horário oficial. Né? Nós não recebemos os 5 bilhões que são entregues para esses partidos que atacam a classe trabalhadora. Nós não temos orçamento secreto, né? Que o Maranhão é o estado que mais recebeu orçamento secreto. Essas pessoas deveriam estar presas e deveriam ter seus mandatos revogados. Como é que pode o município do Maranhão dizer que teve 17 consultas? Inclusive, o senhor fala e defende no seu plano que se acabe, né, com o orçamento secreto e que se envolvam também, na verdade, os conselhos populares. Então, nossa bandeira aí é que a gente precisa governar com os conselhos populares, né? Conselho da Saúde, Conselho da Segurança, Conselho da Educação, porque ali são os trabalhadores, as comunidades que vivem diariamente essa situação. Mas o senhor defende que se acabe com o orçamento secreto para que essas emendas elas não tenham mais, digamos, a destinação que quem as manda poderia ter, ou seja, um instrumento eleitoreiro, é isso? É um instrumento de barganha, um instrumento eleitoreiro, um instrumento de corrupção. O Maranhão recebeu 1,2 bilhões, né, de verbas para o SUS. Né? E é um absurdo. A gente vê a população, né, não tem acesso. Mas o senhor não acredita que falta fiscalização também? Falta fiscalização, né, mas falta orçamento. Né? Você teve, apesar de um orçamento secreto, né, você teve uma redução, né, no orçamento da saúde, da educação. Você aprovou o Congresso Nacional
uma emenda constitucional 95 em 2016 que congela por 20 anos os gastos na saúde, na educação, na moradia, né? Mas libera dinheiro para pagar banqueiro. Inclusive, você teve um aumento do orçamento para pagar juros de banco, né? O orçamento da União, 53% do orçamento da União do ano passado foi para pagar juros para banco, de uma dívida que já foi paga. Nós, inclusive, defendemos uma auditoria a nível federal. Está na Constituição, teve um plebiscito da Igreja Católica defendendo a auditoria da dívida pública. Como é que a gente pode gastar 5 bilhões por dia para pagar juros de banco, que a gente já pagou essa dívida, juros sobre juros, que é inconstitucional, e a população passando fome, 33 milhões de passando fome? Nós temos que mudar essa lógica. O PSTU defende essas propostas para a gente realmente colocar o trabalhador como principal referência, porque é ele que gera a riqueza, ele que tem que ter o benefício dessa riqueza. Muito bem. O senhor tem 23 segundos ainda, se quiser discorrer ainda sobre esse mesmo assunto, porque a gente, então, termina esse bloco exatamente com todas essas perguntas e respostas, e no bloco seguinte, o senhor dá seguimento aí a outros temas também, lembrando que o senhor tem 2 minutos para as suas considerações finais, candidato. Tranquilo. Então, a gente vai, no próximo bloco aí, conversar mais um pouco sobre essa situação e sobre as nossas propostas e medidas e ideias aí para o Senado Federal. É isso. Eu estou indo para o intervalo, mas antes, lembrando que as nossas sabatinas, toda a ordem dela foi definida, portanto, durante sorteio na presença dos representantes dos respectivos partidos, tá? E antes de ir para o intervalo, você aproveita uma grande oportunidade que é de morar ali pertinho da praia, valorizada numa área que você realmente vai se surpreender. Estou falando do bairro do Araçagi. Gente, Condomínio Costa Araçagi vem trazendo para você a chance de morar em um condomínio clube com mais de 12 itens de área de lazer e é bem pertinho da praia, com todo conforto e comodidade para você e a sua família. E sabe o que é melhor? É que já está prontinho para morar. Não vai ter problema, não vai precisar esperar, tá? A entrada é facilitada, condições especiais para você realizar o seu sonho de morar bem. Quer outras informações? Tem ITBI, tem registro inteiramente grátis. E você pode seguir no Instagram, @costa.araçagi, e agenda sua visita agora mesmo, sem perder tempo. É o 99109-0335 e o 99188-4845. Venha se surpreender com todas as facilidades que a Franeri e Tenda trazem para você. Para investir ou morar, o Costa Araçagi é o lugar. Estou indo para o intervalo rapidinho, viu? Não sai daí não, que já já a gente volta com o Saulo Arcângeli, candidato ao Senado pelo PSTU. Está com a gente hoje na rodada das sabatinas. É um instante só e a gente está de volta. De volta, falando sobre saúde, a importância da saúde, né? Se você é empresário, sabe que a saúde da sua equipe deve ser prioridade para os melhores resultados. E é exatamente por isso que a Humana Saúde está trazendo os novos planos Platinum 2 Plus e ainda, claro, para o Maranhão ter esse destaque, né, no que diz respeito à saúde. Com eles você conta com uma ampla redução, aliás, uma ampla e robusta, né, e completo atendimento nos hospitais, clínicas e laboratórios. Todos eles preparados para trazer o bem-estar das pessoas que te ajudam todos os dias aí no seu negócio, viu? Planos mensais a partir de R$ 158,41. É isso que você está vendo na tela, tá? Liga agora mesmo e, claro, já agenda lá a sua visita 3334-6000, porque cuidar é Humana. Muito bem, a gente segue por aqui agora, cronômetro na tela, a gente segue no segundo bloco, portanto, da sabatina. Hoje comigo o candidato Saulo Arcângeli, do PSTU, e já começa a rodar a partir de agora, lembrando que o senhor tem 2 minutos finais aí para as suas considerações, tá, candidato? Muito bem, a gente falava ainda há pouco sobre uma série de temas que são sensíveis ao Estado também, mas hoje, né, excepcionalmente hoje, trabalhadores ali da Internacional Marítima deflagraram uma greve, uma paralisação em razão da falta, né, de negociações, e isso vem desde fevereiro. Estou pontuando de forma específica para trazer a problemática, que na verdade esse aí é aquela pontinha para o caos definitivo, né? Nós temos aí um serviço completamente deficitário.
ao longo dos últimos anos isso tem acontecido e quem paga a conta sempre é o usuário do transporte público e não tivemos até agora nenhum retorno concreto de como é que isso efetivamente será resolvido. Temos aí a expectativa, né, de uma comissão que deverá ser instalada, a expectativa é que hoje, né, em definitivo, ela seja liberada e instalada, mas tivemos, inclusive, a intervenção aí de um dos representantes do Maranhão no Senado fazendo isso. É um contraponto que a gente fica querendo entender enquanto usuário, cidadão, onde é que está a importância desse cidadão em todo esse contexto, quer seja ele o usuário, quer seja ele o trabalhador. De que forma o senhor pensa toda essa problemática também e como ajudar, como colaborar com isso? Bem, Kate, é uma questão antiga, né? Primeiro, a nossa solidariedade aos trabalhadores, né, que precisam mesmo se organizar, estão organizando aí essa greve, né, porque estão sofrendo, né, inclusive por toda essa situação. Os trabalhadores da Serviporto, a partir da intervenção também, não, né, tiveram seus direitos também retirados, inclusive ao emprego, né, e os trabalhadores da Internacional Marítima estão passando por uma situação, né, muito complicada, de falta de condições de trabalho digna também para os trabalhadores, né, e aí a nossa solidariedade à população, principalmente ali da Baixada, né, que depende diariamente daquele serviço e não tem acesso àquele serviço, né? É um transporte mais barato para a população. E se o senhor me permite, a Baixada, inclusive, acumula hoje mais de 70% da concentração de pobreza. Sim. Ou seja, é um serviço extremamente importante para esse ir e vir desse trabalhador que está ali na expectativa de conseguir algo, né, para o seu dia a dia. Com certeza, e aí isso dá problemas econômicos, a situação de pobreza, como tu colocaste, se acentua, né? É uma população, a Baixada, que é maravilhosa, né? Linda, inclusive, que poderia ser explorado o trabalho, mas o que tem na Baixada é cerca elétrica, né? Os grandes empreendimentos colocam cerca elétrica, inclusive, para matar trabalhador que quer ter acesso ao campo, né? O governo do estado sabe disso, mas isso acontece diretamente. Então, é uma população muito violentada, né? E aí é mais uma violência que é feita aos trabalhadores. Por isso que a gente defende a estatização do transporte, né? Você precisa ter um transporte público, mas estatal. Não adianta você ter um transporte, dizer que é um transporte público, né? Porque é muito bonitinho, né? Parceria pública e privada. Tu dá toda a estrutura para aquelas empresas chegarem, né, ao governo com todo o orçamento, né? E essas empresas tratam tão mal, né, as pessoas que querem se deslocar, principalmente para a Baixada. Se a gente for de carro, não consegue chegar porque é uma buraqueira só, né? E as pessoas não têm acesso ao carro, né? Vai de ônibus, que aí é muitas horas para chegar, porque as estradas do Maranhão estão num estado deplorável, né? Não tem infraestrutura nenhuma, né? E é um desrespeito à população do Maranhão, e como tu colocaste, né? Quando o problema explode, aí que vai se criar comissão, vai se... né, já teve uma intervenção do Ministério Público que o governo é omisso, né? Começa a dizer, não, vai chegar, né, o ferry-boat daqui a 2 semanas, né? E aí testa, o ferry-boat não dá certo, mas é uma brincadeira, né, com a população, né, e com os trabalhadores. Isso precisa ter uma solução com a estatização. Tem a MOB, né, mas a MOB não tem esse poder porque é tudo mesmo privatizado, as empresas dominam, né? Por isso que a gente defende a estatização, que esse sistema, tanto a nível nacional, a gente defende a estatização do sistema de transporte para ter um transporte de qualidade, que a gente respeite os trabalhadores, né? Pague seus direitos, né? Nós tivemos aí, puxando essa questão trabalhista, né? Um dos pontos fundamentais, inclusive da nossa candidata a presidente, a Vera Lúcia, né? E a Raquel Tremembé, indígena, que é a candidata a vice-presidente aqui do Maranhão, vamos defender a revogação dessa reforma trabalhista, né? E também da lei da terceirização, né? Por quê? Isso trouxe aí, desde 2016 um empobrecimento da população e de contratos cada vez mais precarizados, né? Principalmente através da jornada intermitente, né? Que o trabalhador recebe por hora, hoje 5,50 centavos por hora. A empresa avisa 3 dias antes, você vai trabalhar de hora tal a hora tal. E aí ele pode aceitar ou não, né? Então o trabalhador, depois da reforma trabalhista, ficou numa situação mais difícil, né? Então a gente vê nessas grandes empresas a instituição da jornada intermitente,
ampliação da terceirização. O Maranhão é o estado onde você tem um dos maiores níveis de terceirização, né? 60% da população do Maranhão vive na informalidade, no bico. E como né? estimular, então, isso, candidato? Então, nós precisamos, primeiramente, a nível nacional, nós temos que revogar essa reforma trabalhista, né? Porque esses instrumentos aí não funcionam, né? Você retirou os trabalhadores aí o direito a um salário superior, você criou jornadas de trabalho altíssimas, né? Então você tem que ter um amplo programa a nível nacional de geração de emprego e renda, né? E aqui também no estado do Maranhão, como a gente falou, né? De vários elementos, né? A pesca do Maranhão, você não tem um investimento na pesca, né? Nem 10% do nosso litoral é explorado, né? Você não tem, inclusive, você teria como fazer estaleiro, você tem uma mão de obra de marceneiro, você gera trabalho na pesca, você pode, por exemplo, utilizar o peixe, os crustáceos, para fazer algumas indústrias de transformação de pequeno e médio porte, né? Que gera, porque o peixe você pode aproveitar tudo do peixe, né? Então você tem que ter um investimento aqui no estado do Maranhão, além de fazer essa reforma agrária, de fortalecer a agricultura familiar, não fortalecer o agronegócio, né? O agronegócio é o setor que mais enriquece, inclusive na pandemia, vários bilionários vieram do agronegócio. E o agronegócio não gera emprego, o agronegócio é totalmente automatizado, né? Você vê até a colheita é feita por computador, não tem mais trabalhador, né? Então esse modelo de exclusão a gente tem que mudar. Você tem que fazer essa reforma agrária, você tem que investir na pesca. O Maranhão tem que voltar a produzir. Você não produz mais o arroz, o feijão, a mandioca, né? Tudo isso está sendo devastado, como a gente viu, como a gente vê diariamente nas várias reportagens que passam, né? E na situação que vive os trabalhadores. O Maranhão com terras, com água, né? Você tem como avançar no processo de distribuição de renda, de geração de trabalho, né? Você tem as culturas aí que estão desaparecendo no Maranhão, a Jussara, o Buriti, o Bacuri, né? O babaçu, por exemplo, o babaçu nós tínhamos aqui em São Luís, aqui na zona rural, no Cajueiro, né? O maior babaçual aqui de São Luís, né? Em poucos dias acabou tudo, né? Você teve um licenciamento ambiental, como a gente falou, a Secretaria de Meio Ambiente, né? Por exemplo, a questão lá que a gente viu recentemente, daquela barbárie que aconteceu em São Benedito do Rio Preto, foi um licenciamento da SEMA, né? Então você tem estrutura do Estado para regularizar, inclusive a grilagem. Mas as áreas, elas cada vez mais são devastadas, né? E ainda há pouco a gente já comentava sobre isso. Desmatamento, O Maranhão é gigantesco, territorialmente falando, e a gente não tem notícias, pelo menos dos últimos 7 anos e meio, sobre algo mais sustentável no que diz respeito, concreto, no que diz respeito à própria fiscalização. Com isso, as nossas áreas cada vez mais devastadas, as famílias sendo retiradas do campo, e acontece exatamente o que o senhor disse, para-se a produção. Então, como estimular esse pequeno produtor, esse homem, essa mulher do campo, a não sair da sua casa, a não abandonar o seu território em razão desses grandes empresários, né? Então, você primeiro tem que ter um plano nacional também, né, de demarcação, né, de terras indígenas, porque a gente tem aqui no Maranhão mais de uma dezena de etnias, né, que também estão sendo expulsas, e aí as comunidades indígenas protegem a natureza, tem sua cultura, tem sua ancestralidade, a gente tem que proteger. Você tem que titular quilombola, né? No estado do Maranhão isso não funciona. O ITERMA também está a serviço desses grandes empreendimentos. Só de quilombolas nós temos 1.600, mais de 1.600 comunidades. Né? E que vive numa situação, a gente acompanha, de terror, né? Com vários assassinatos. Por exemplo, no último ano, 7 quilombolas foram assassinados. Ninguém descobriu quem é o mandante, né? Aí entra a estrutura do Estado. A estrutura do Estado, na hora de fiscalizar, é para fiscalizar para os grandes empresariados, né? Por exemplo, o ITERMA, controlado aí no governo atual, Flávio Dino Brandão, pela família Kleber Verde, Júnior Verde, né? E aí o ITERMA titula só terras para os grandes empreendimentos, não titula para o
para o pequeno produtor. E qual né? seria a sua proposta para que essa realidade ela possa mudar, para que esse cidadão que assiste a gente agora, esse homem e essa mulher do campo possam ter esperança para os próximos anos? Primeiro você tem que mudar a realidade. A gente conversou no início, desde a década de 70, é um modelo concentrador. Você tem uns grandes latifúndios hoje, do agronegócio, da soja, né? A gente vê a soja, o preço do óleo de soja, né? Que está aqui no Maranhão, né? E a soja que a gente produz, porque é uma soja para fora, né? O minério é para fora, o alumínio é para fora, a soja é para fora, né? Você, inclusive, pela lei Candi, o Estado nem recebe esse valor, porque são bens primários, né? Que vai embora do Maranhão com a riqueza, deixando todo esse processo. Então, você precisa fazer essa reforma agrária, fazer essa titulação das terras coletivas aí dos camponeses, investir também tecnicamente, né? Porque não adianta você dar a terra e não dar instrumentos estatais para que as pessoas produzem, para poder ter o escoamento da produção. Por exemplo, os pescadores têm que passar por um atravessador porque não tem uma estrutura, não tem uma geleira. E como fazer com aquele cidadão que agora passa fome, está na extrema linha de pobreza? Como alcançar esse cidadão que precisa desse atendimento imediato, né? Desse socorro imediato? Primeiro, o auxílio emergencial não resolve o problema. Eu acho que nesse momento é importante, né? Nós tivemos aí o aumento do auxílio emergencial para R$600, que não resolve a situação. Como a gente trouxe, o Brasil paga 5 bilhões por dia. O auxílio emergencial não dá nem... Uma semana de pagamento de banqueiro, você paga um auxílio emergencial de R$600. O Brasil tem dinheiro. O Brasil é rico. Mas se ele ficar 53% do orçamento dando para banqueiro, durante a pandemia, em vez de investir no trabalho, em vez de investir na renda do trabalhador, deu trilhões para o banqueiro. Então, você tem que mudar esse modelo de desenvolvimento para poder gerar trabalho e renda para a população, dar terra para a população e estrutura. Candidato, tem 2 minutos para as suas considerações finais. Passou rápido, né? Passou. Então, a gente convida aí a todos e todas para participar da nossa campanha. Como a gente falou, espaços como esse são fundamentais. Nós não vamos ter horário oficial de TV e rádio, nem inserção. Então, acompanhe aí a nossa campanha pelas redes sociais, pelas ruas, né? Nós temos aí a nível nacional uma tarefa fundamental que é derrotar esse governo genocida do Bolsonaro. Por isso que nós temos a candidatura da companheira Vera Lúcia e da companheira Raquel Tremembé, maranhense, Vera Lúcia operária, negra, que infelizmente a nível nacional não está tendo espaço, né, para colocar suas propostas oficiais, né, nas redes oficiais de TV. Né? Aqui no Maranhão nós temos o companheiro Hertes Dias, o Movimento Negro, candidato a governador, que sempre esteve na luta, professor, e o PSTU é isso, são lutadores, são pessoas que pensam diferente da grande maioria, né? Apesar das pessoas que vêm para cá falam que vão resolver os problemas, mas a gente teve uma conversa aí de 20 minutos e viu que esses governos que começam com Novo Tempo, Maranhão para Todos, que desde a década de 70 não resolveram e vão continuar dizendo que pretendem um Maranhão novo, mas é um Maranhão atrasado, um Maranhão rico, mas de uma população extremamente pobre, que está na extrema pobreza, com 14% da população na extrema pobreza, né? Nós temos 74% da população do Maranhão, 74% que não recebe nenhum salário mínimo. Então você tem que, como é que você muda essa situação, gerando trabalho e renda? E essas são as propostas do PSTU, e no Senado vamos lutar para a defesa dos trabalhadores, das comunidades tradicionais, das comunidades originárias e dos trabalhadores, porque nós que geramos toda a riqueza e nós que precisamos ficar com essa riqueza do Maranhão e do Brasil. Muito bem. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço. Amanhã o nosso quarto sabatinado da semana será o candidato Roberto Rocha, do PTB. Eleições 2022. E antes de ir para o intervalo, deixa eu te perguntar, na sua casa tem aquela pessoa que passa o dia todo conectado nos streamers? Ou então acompanhando a sua série favorita? Tem aquele que passa o dia inteiro conectado às redes sociais? Ou aquele que está lá no joguinho online preferido o tempo todo, hein? Deve ter alguém assim. Olha, se a sua casa também é assim, que a minha viu? Sempre tem um ou outro ali fazendo alguma coisa.
tem novidade para você. Começou a Operação Casa Conectada da Max e a missão é deixar a família toda on. Presta atenção, se você ligar agora mesmo, sem deixar para depois, tá? No 3199-7270, você vai pagar apenas R$ 99,90 por um plano de 400 MB de internet. É isso mesmo que você ouviu, tá? Uma promoção que vai atender a sua família toda. Promoção para a família toda aproveitar e ficar on, tá? Naquela conexão que a gente sabe que é de qualidade e estabilidade para fazer aquilo que mais ama. Então liga, não perde tempo no 3199-7270. E assine agora mesmo, tá? Operação Casa Conectada Max. É para a família toda ficar on. Operação Casa Conectada Max. Dessa vez é pra família toda ficar on. Tenha um plano de 400 MB de internet pagando apenas R$ 99,90. Isso mesmo, 400 MB por R$ 99,90. Operação Casa Conectada Max. É isso, a família toda on. Tô indo para o intervalo rapidinho e na volta a gente traz, inclusive, toda a movimentação da paralisação dos trabalhadores do transporte marítimo. É um instante só, tá? Sai daí não. De volta, né? E agora com as promoções dessa quarta-feira, porque quartou com a Liliane Ofertas e Promoções. E ele já está aqui. Augusto, bom dia. Opa, é isso aí, Kate. Só passando rapidinho para dizer as ofertas de hoje do Eletrofest Liliane. Grandes promoções que você pode comprar seu eletro com preços baixíssimos, tipo como ventilador Arno por apenas R$ 139,40 centímetros, ar-condicionado por apenas R$ 1.699, TV 32 polegadas por R$ 1.245 e a novidade, refrigerador por R$ 2.399. É isso, Eletrofest Liliane, hoje é o dia. Liliane, faz parte da sua vida. Isso faz parte também da nossa família do Bom Dia Maranhão, você já sabe, vai por lá e diz que viu aqui. Vamos falar rapidamente aqui sobre a greve dos funcionários que trabalham ali na empresa Internacional Marítima. As viagens já estão atrasadas, tá? Desde as primeiras horas do dia, as viagens, portanto, atrasadas em razão desta paralisação. A única empresa que restou operando, então, o serviço que liga São Luís a mais de 40 cidades maranhenses. Após a intervenção do governo do Maranhão, eles decidiram, portanto, agora iniciar um movimento grevista anunciado desde a semana passada. De acordo com um comunicado divulgado pelo Sindicato dos Trabalhadores Marítimos, a categoria se reuniu às 7 da manhã de hoje e lá no terminal da Ponta da Espera para discutir, portanto, a possibilidade de uma greve geral nos próximos dias. Por enquanto, está sendo dada como paralisação, tá? A ausência da assinatura de um acordo coletivo de trabalho é o motivo da manifestação. Ainda de acordo com o Sindicato dos Trabalhadores Marítimos do Maranhão, apenas 3 embarcações estão operando e funcionando e, claro, de forma sobrecarregada. Então, tá aí, você acompanha imagens lá da Ponta da Espera, tá? E muita chuva na manhã de hoje também. Muito cuidado, prevenção, fortes chuvas durante todo o dia na região metropolitana, tá? Com essa notícia, a gente se despede, claro, desejando uma excelente quarta-feira e amanhã, se Deus quiser, eu tô de volta. Logo mais, 13h15 também, sabatina aos candidatos do governo do Maranhão, claro, no Jornal da Difusora, em sua primeira edição. Tchau, gente. Fiquem todos com Deus.